Seja muito bem-vindo ao canal Brasília no Ar TV, o seu canal de entretenimento em Brasília. O canal Brasília no Ar TV tem a produção e edição de Marcelo Medeiros e da Start 7 Produções. E também produz o podcast 7x7, que tem a alegria de levar até você gente como a gente. Pessoas normais que trabalham muito e que gosta e ama essa capital federal que é Brasília. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber Evandro de Paula. Você gosta de ser chamado mesmo de Evandro de Araújo? Sim, Evandro de Araújo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço aí o convite, Aderbal, participar do seu podcast aí, e já adianto que você está fazendo um trabalho espetacular. Parabéns mesmo. Assisti alguns vídeos, algumas entrevistas. Realmente muito bom o seu trabalho. Que legal, Evandro. É uma alegria tê-lo aqui, viu, meu irmão? Uma alegria que é um dos nossos papel fundamental desse podcast, é mostrar que Brasília tem gente boa, tem muita gente que trabalha e trabalha muito, e gente que faz bem feito. O Evandro, ele é do Movimento Conservador do Distrito Federal, não é isso, Evandro? Exato. O Movimento Conservador tem o Movimento Conservador Nacional distribuído em vários núcleos pelo país, e eu coordeno o núcleo conservador aqui de Brasília. Nós vamos falar muito sobre isso, que é um tema muito legal, está muito em moda, muita gente se fala conservador, mas você sabe o que é conservadorismo? Pois é, nós vamos explicar para a nossa audiência hoje e vamos sugar aqui do Evandro quais são os projetos, sonhos, planos, mas vamos começar pelo começo, né, Aderbal? Vamos lá. Nascido em como é que é o nome da cidade? Pirapemas, Maranhão. Maranhão. Mas eu me considero paraense porque eu saí muito cedo do Maranhão. Então, muito bebê, aí fui pra Tailândia, vivi toda a minha infância e adolescência praticamente no Pará. Que legal. É uma cidade do interior, né? Tailândia, Pará. Tailândia, Pará, não é Tailândia, país. Legal, eu já ia brincar. Tailândia, Pará, gente. E aí, hoje, você tá com 31 anos. Não, eu tenho 27 anos. 27? 27 anos. Uai, cara, eu peguei errado. Eu peguei, gente, no TSE, que 28 anos. Aí eu falei, mas isso aqui deve ter sido 2018, que foi quando você foi candidato. Isso. Na verdade, assim, em 2018 eu saí candidato, mas eu lembro que meu nome saiu da nominata, porque a justificativa que usaram foi que eu era o mais jovem do partido. Então, eu não fiz campanha. Entendi. Eu fiz mais campanha para hoje, deputada Bia Kicis, e para o presidente Bolsonaro. Então, foquei mais nos dois e deixei para disputar agora em 2022. Que ele citou um nome que nós vamos falar um pouquinho dela também. Que mulher guerreira, meu irmão. Eu vejo aquela mulher, demais. Eu falo, cara, eu quero conversar com ela. Eu já pedi até para nossa amiga Roberta, falar isso, é um prazer tê-la aqui, Roberta Simão, nossa amiga, que eu quero saber o que ela bebe, bicho, que é uma energia, né? Rapaz, eu também queria saber, viu? Porque eu quero beber essa água. Hoje o Evandro mora em Brasília, em qual cidade? Eu moro no Recanto das Emas há 4 anos, mas legal. Eu também passei boa parte da minha adolescência, porque eu cheguei aqui em Brasília com 14 anos de idade, cheguei em 2009. Certo. Eu morei muito tempo na Ceilândia. Então, Ceilândia, legal. Assim, eu amo de paixão. Bom demais. Minha igreja fica lá, inclusive, né? Assembleia de Deus, tem a igreja sede, e aí é dividido em várias partículas, né? E eu congrego hoje no Recanto das Emas. E como boa família nordestina, a família é grande? É bem grande. E é, assim, distribuída em vários locais do Brasil. Aqui em Brasília é só você, mamãe? Aqui em Brasília não. Aqui em Brasília eu não moro com a minha mãe. Minha mãe mora na minha cidade, lá em Tailândia, Pará, no interior. Legal. E meus pais se divorciaram muito cedo. Se divorciaram, tinham 4 anos de idade. Então, meu pai hoje tem outra família, ele mora em Palmas, Tocantins. Então, minha família é meio que separada, sabe? E eu moro hoje com os meus pais adotivos, porque eu moro com eles há 12 anos. Eu os conheci na igreja, minha mãe fez um tratamento, né? Minha mãe foi diagnosticada com câncer em 2010, 2011, terminou o tratamento aqui em Brasília, veio para Brasília, fez o tratamento aqui em Brasília, a gente viajou para São Paulo. Após o tratamento, ela retornou para a cidade dela, que é o interior, né? Tailândia. Certo. E eu moro com os meus pais adotivos hoje, que é um casal de pastores da igreja. Nossa. E você com 27 anos já tem toda a história, já rodou tanto, rapaz, já teve mãe com câncer. E como é que segurou a onda? Me conta aí, bicho. Porque, cara, assim, a gente vê os outros passando pela situação, né, meu irmão? E a gente nunca sente na pele. A gente até se emociona, até sofre, mas não sente na pele. Como é que foi ter sua mãe com esse problema? Cara, minha mãe foi diagnosticada com câncer em 2010. E a gente não sabia as dificuldades que era enfrentar um câncer. Nossa. Ela teve leucemia, ela teve um diagnóstico que
as pessoas pouco conhecem, que ela foi diagnosticada com sarcoma granulocístico por LMA. Nossa, que é um tipo de câncer, né? que é um tipo de câncer que segue um protocolo de leucemia, né? E na época eu não conhecia nada, eu tinha 16 anos de idade, eu tive que ser emancipado, a gente entrou com um processo de emancipação, acabou que só minha mãe assinou o processo, eu tive que viajar para São Paulo para acompanhá-la com esse alvará de emancipação, e assim, cara, quando surgiu esse diagnóstico... Você teve que amadurecer na tora, muito rápido. Meu irmão. Teve que... Ou era amadurecer ou era amadurecer, não tinha opção, não tinha outra via. Então assim, foi bem difícil, porque minha mãe também teve depressão, minha mãe ficou muito magra, minha mãe ficou na cadeira de rodas. E eu considero que minha irmãos? mãe... Desculpa. Só uma irmã. Por parte de pai e mãe, só uma irmã. Só que minha irmã na época era muito novinha, tinha, sei lá, 12, 11 anos de idade. Então, realmente não tinha como ela era fazer você esse ou era acompanhamento. você? Ou era eu. Não tinha como ser outra pessoa. E além de ser um trabalho, um tratamento dispendioso, caro, doloroso e sem apoio, é complicado, né? Foi bem difícil. Minha mãe é transplantada, né? Ela fez o transplante de medula óssea, autólogo, porque na época os médicos identificaram que ela não tinha infiltração na medula. Não tinham blastos, eles chamam de blastos, né? E aí ela fez o tratamento, fez o transplante, graças a Deus deu tudo certo, Derbal. Minha mãe hoje... Boa saúde, olha, muito bem, graças a Deus. Se duvidar, tem mais saúde que eu, viu? É bíblico, né? Deus dá o peso de acordo com a condição da pessoa carregar. Não é bem assim que está escrito lá, não, porque eu sei que não é assim, mas ele dá o peso de acordo e te deu esse fardo cedo que serviu de experiência, de bagagem para a tua vida, né? Exato. E você teve uma infância legal, além desse problema de saúde da sua mãe, a sua infância foi uma infância boa, se divertiu, curtia muito a cidade? Olha, eu não tive uma infância muito agradável. Eu sofri muito na infância, por conta do divórcio dos meus pais. Eu lembro que depois do divórcio dos meus pais, eu coloquei na minha cabeça que a partir dali eu ia construir uma família. E eu ia dar todo o amor e carinho à minha esposa, eu ia dar carinho aos meus filhos, eu ia dar o que eu não recebi do meu pai. Eu coloquei isso na minha mente. Isso é um pensamento da minha geração, viu, Evandro? Eu lembro quando eu era menino também, que a gente passava por algumas dificuldades, e a gente sempre pensava assim, no dia que eu casar, que eu tiver meu filho não vai passar por isso. Graças a Deus, criei 2 filhos tenho 2 filhos, um de 30 e uma de 22. Tentei dar de tudo no melhor para eles e eles não me deram dor de cabeça, porque é um tiro no pé também, é uma faca de 2 gumes, né? Você dá muito e tem muitas pessoas que não aproveitam, né? Essa vida boa, vamos botar assim, e acaba dispendiando para o outro lado. Aí você e sua irmã... Hoje, a sua irmã mora fora de Brasília? Não, ela mora lá no interior, na minha cidade. Ela veio para Brasília, passou um tempo, não se adaptou muito bem. Só você que veio para política. Ela... na verdade, essa questão da política, ela aconteceu de 2013 para cá. Porque se você perguntasse para mim sobre política em 2010, eu não tinha o menor desejo. Talvez seria o último item da minha lista. Mas aí o tempo foi passando, eu fui me adaptando, conhecendo outra realidade. E o que você sonhava antes? Eu sonhei já em ser técnico de enfermagem, sonhei em ser ator por um tempo também, já cheguei até pegar contato de artistas para fazer contato. Que bacana. Nossa, eu sonhei em fazer muitas coisas, né? E olha só onde Deus me colocou. É verdade, Deus que sabe, a gente até tenta criar o nosso destino, mas quem é o dono da caneta é ele, irmão. E se ele te botou nessa caminhada, é porque ele precisa de você neste projeto. E assim, eu não tenho dúvidas que foi o Senhor que me colocou. Porque eu sonhei em fazer tantas coisas, mas o Senhor foi dando direcionamento, Deus foi apontando outros caminhos. E você falou um pouquinho sobre a minha infância, Derbal. E foi exatamente na minha infância que eu tive esse encontro com o Senhor. Porque eu estava realmente assim, no fundo do poço, sem expectativa, sem esperança. Com 10, 11 anos de idade, eu já pensava até mesmo em suicídio, mas Deus me resgatou. Eu costumo dizer que eu estava assim, no fundo do poço e Jesus me resgatou. Jesus apontou um novo caminho. E é impossível não falar isso para as pessoas. É impossível não externar o que Jesus fez na minha vida. Eu não posso guardar só para mim, eu tenho que dizer para as pessoas que Jesus, ele salva. Esse testemunho é fundamental, não na sua vida política, na sua vida como um todo. Na vida como um todo. Você tem que testemunhar as benesses que Deus faz. Eu sempre costumo falar para os amigos que é muito bacana você chegar no fundo do poço, que você não tem mais para onde descer, irmão. Exato. É só subir. Exato. É só subir. E é exatamente no fundo do poço que você tem um encontro que você precisa ter. Exatamente. Aí,
A política entrou na sua vida em 2009, você falou? Em 2013, mais 2013, ou menos. Naquelas manifestações que, inclusive, ocorreram aqui em Brasília, né? Eu fui em várias. Isso. Eu participei em 2013 daquela primeira manifestação, o pessoal subindo em frente, ali na rampa do Congresso e tal. E aí eu vi assim, muitos cartazes, o pessoal levando cartazes, Olavo tem razão, já cartazes assim contra a Dilma, contra o PT e tal, corrupção. E aí eu tipo olhei para aquilo e falei, velho, eu acho que eu tenho que me posicionar a partir de agora. E eu comecei a olhar o ambiente de outra forma. Aí eu comecei a discutir, comecei a ter contato com livros. Em 2014 eu conheci o professor Olavo de Carvalho, comecei a ter contato com a biografia do professor Olavo. E assim, eu fui despertado assim para esse ambiente da política, cara. Bacana. Eu fui em todas as manifestações, mas eu ficava revoltado. Mas eu ficava revoltado, não era nem com a situação política. Eu sou comerciante desde quando eu me conheço como gente. E eu falava assim, cara, 3 milhões de habitantes em Brasília. O Brasil sem rumo. E você vai numa manifestação, tem 10 mil pessoas, eu achava aquilo uma vergonha. Cadê esse povo? Cadê esse povo brasileiro? Agora, o gigante acordou, né? Exato. 2017, 18 pra cá, você vê gente sendo presa em barzinho por estar falando de política, cara. E eu espero que, como a política, o bichinho da política te mordeu, morda em você, nossa audiência, nossos amigos que estão nos assistindo, e tome atitude, faça igual o Evandro aqui, vamos para a guerra, meu amigo. Porque não existe, né, Evandro? Os mornos serão vomitados, exato, não é isso? Exato. Tem que se posicionar, Tem que se posicionar, não tem como ficar em cima do muro mais, entendeu? E o teu slogan é isso mesmo? Não parar, não precipitar, não retroceder, quem durar vence? Exatamente. É seu lema de guerra? Eu acho que é o meu lema de guerra, é o que me move. Eu acho que a gente não... Ainda mais nesses tempos tão sombrios, onde as nossas liberdades são sequestradas, onde a nossa opinião está sendo criminalizada, as pessoas falam abertamente em aborto, em ideologia de gênero, em erotização infantil. As pessoas não têm medo mais de falar sobre isso. Então a gente não tem que ter medo de se posicionar também, não. A verdade é que se você defender as suas ideias, você vai, de repente, perder amigos, você vai começar a ter uma visão de mundo mais aberta sobre as coisas, sobre o mundo que nós estamos vivendo e possivelmente uma caminhada solitária. Essa é a realidade. E você falou tudo, cara. O não se posicionar. Eu costumo falar isso para os meus amigos, conhecidos, cara. Eu vou botar aqui na linguagem que eu costumo falar mesmo, porque aqui não tem isso, viu, Evandro? Você fica até à vontade. Se quiser falar, meu amigo, não tem que procurar palavras bonitas. Um esquerdopata faz barulho de 1 milhão de pessoas conservadoras. O conservador, ele não faz barraco, ele não xinga, ele não grita, ele não esperneia. E aí o esquerdopata vai ganhando terreno. E ainda tem os isentões de plantão, que isso é o que mais me mata de raiva, velho. É você ver uma notícia, chocar alguns se beneficiar com ela, umas notícias falsas, e outros ficarem calados, né? O que você acha disso? Quando você vê uma notícia, por exemplo, essa questão... Vou lembrar aqui aquele professor na Bahia que estava fazendo as crianças se beijarem por dinheiro e por nota. Você acompanhou? Acompanhei e até comentei o caso. Eu sempre estou atento a essas pautas, porque realmente são as pautas que eu abraço. A questão da ideologia de gênero, principalmente. Escola sem partido. Aqui em Brasília a gente já fez alguns encontros. Então, eu conheci o Escola Sem Partido por intermédio do Miguel Najib, que criou o movimento lá em 2004. E ele criou esse movimento justamente porque aconteceu um episódio de doutrinação envolvendo a filha dele. A filha dele chegou em casa dizendo que o professor, ou professora, não lembro agora, comparou São Francisco a Che Guevara. E ele ficou revoltado. Eu falei, como assim? E ele é muito católico, né? Ficou totalmente revoltado. Foi lá na escola, cobrar satisfação, e a professora defendeu que na sala dela ela tinha a liberdade de defender as ideias que ela queria. E aí começou esse movimento a partir de 2004, só que aí esse movimento ele começou a ganhar corpo lá em 2013, 2014, onde começou a se espalhar pelas assembleias, câmaras municipais, projetos de lei, inclusive a própria Bia, foi o primeiro projeto dela na Câmara dos Deputados, na legislatura, Escola Sem Partido. Então, tem tudo a ver com esse tema. E em relação a esse episódio aí, cara, é um total absurdo. Eles não têm mais medo de defender as ideias deles em sala de aula. Porque eles sabem que não vão ser punidos. E quando o cara sabe que não vai ser punido, ele defende o que ele quiser. Depende do que quiser. Ele usa uma aula de matemática para falar sobre
sei lá, beijo de pessoas do mesmo sexo, para defender liberdade sexual, feminismo, ideologia de gênero e todas essas pautas aí que são nefastas, né? Eu quero pedir desculpa aqui para nossa audiência, porque eu acabei não deixando o meu amigo Evandro responder a pergunta. Ele começou a falar que quando entrou na política, ele começou a ler alguns livros e começou a se inteirar. Então, vamos aproveitar essa frase sua e vamos dar dica aí para os nossos amigos. O que você leu que fez você abrir os horizontes? Qual foi o livro? Você falou que estava até aqui na pauta para te perguntar de Olavo de Carvalho, que era um cara inteligente e sem papas na língua, né? Sem papas na língua. Eu costumo dizer, e até eu botei isso também para ser o seu novo slogan de campanha, tá? Você, a partir de hoje, você não é mais polêmico, você é realista. Exato. E eu coloquei o Olavo de Carvalho neste pé, meu amigo. O cara, ele não era um cara polêmico, ele era realista. Então, diga aqui para a nossa audiência, qual foi o livro que você leu para abrir os seus horizontes? Então, eu acho que o primeiro livro é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O próprio nome já sugere. Que é basicamente um compilado que foi construído pelo Felipe Moura Brasil. Na época, muito apoiador do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho. Então, ele construiu esse compilado falando sobre vários temas que são essenciais. Como Paulo Freire, aborto, a questão da revolução que acontece basicamente ali na universidade, nas escolas, envolvendo a juventude. E vários outros assuntos polêmicos, né? Que as pessoas às vezes não têm tanto referencial. Então eu comecei a ler o mínimo, depois tem também a Nova Era e Revolução Cultural, tem livros do Roger Scruton também, né? Como ser um conservador, que é o básico que você precisa saber sobre conservadorismo, porque na realidade o conservadorismo, as pessoas se assustam com essa palavra, acham que ser conservador é ser retrógrado, chato, na linguagem deles é ser arcaico, é ser patriarcal, etc. Não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Ser conservador é você olhar a realidade e você enxergar o óbvio. O que é o óbvio? É você defender a família, que é a base da sociedade. Se você destrói a família, você destrói a base. Não existe mais sociedade. É verdade. Propriedade privada, liberdade inclusive de se defender, inocência das crianças, preservar a realidade. E as pessoas enxergam o conservadorismo como se fosse uma coisa retrógrada. É você buscar a reforma e nunca a destruição. Porque o que os revolucionários querem fazer? É enxergar uma casa ali, tipo assim, essa casa não tá legal, bora destruir essa casa. E o conservador enxerga a casa com outros olhos. Ele vê a casa, essa casa tá velha, mas eu acho que a gente pode reformar essa casa. Tem história. Pode pintar, tem história, e essa história precisa ser preservada. Com certeza. E o que nós, conservadores, queremos fazer é simplesmente preservar aquilo que não pode ser destruído. Eles querem destruir a família, mas isso não vai acontecer, porque a família é uma realidade, é algo natural. E eu nem gosto de usar aquela expressão tipo, família tradicional. Não, cara, é família natural. É só família. Isso. O nome já diz, família. Exato. Eu costumo dizer para alguns esquerdopatas amigos meus, conhecidos, né, porque a gente acaba tendo alguns, que eles querem destruir a base. E sem a base, nem eles existiriam. Porque pega todo esquerdopata homossexual e bota numa ilha. 10 anos, 20 anos, eles já era. Acabaram. Acabou. Não é isso? O nosso amigo Evandro é muito atuante também nas redes sociais. Ele está lá respondendo todo mundo, não é isso? Sempre postando alguma coisa bastante interessante com a visão dele, com a crítica ou com afirmações bem sucintas sobre o assunto. Andei olhando lá, é muito bacana. E eu queria que você desse agora também para os nossos amigos as suas redes sociais. Como é que fala, como é que fala com o Evandro? É bem fácil, viu, galera? Só colocar lá no Instagram Evandro Araújo, Evandro Araújo DF, em todas as redes sociais, tanto Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais é Evandro Araújo DF. E olha, esses conselhos, esses livros, essas indicações, a gente vai tentar colocar, vamos tentar não, né, Marcelo? Nós vamos colocar na descrição desse vídeo para você que tem vontade de seguir os passos do Evandro e começar a estudar. E eu acho muito bacana isso, gente jovem, inteligente e que está aconselhando novas pessoas. E o que é legal, olha só, não só ele, a Bárbara do Te Atualizei, quase que não sai. Ela também indica vários livros. Você que tem vontade, que quer saber mais,
acompanha esse tipo de gente, acompanha essas pessoas que eles não querem nada para si. Eu costumo dizer, Evandro, que a gente começar a fazer hoje alguma mudança para a política, a gente talvez você é um cara novo, você ainda possa colher os frutos daqui a 10, 20, 30 anos. Mas, por exemplo, eu que já tenho 54, provavelmente que eu nem... Caraca, você tá bem para 54, hein? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Foi conservado no chopp, né? Você vê? Evandro, agora, você vem como pré-candidato a deputado distrital do Distrito Federal. Isso. Inclusive, me filiei agora no sábado com a deputada Bia Kicis, o presidente também estava lá, e me filiei ao PL. Tenho essa pretensão de me tornar candidato a deputado distrital, porque, cara, eu acredito assim, se você não ocupar o espaço, um ateu pode ocupar, uma pessoa que não abraça as pautas cristãs pode ocupar, um revolucionário pode ocupar. Então, velho, eu quero ocupar esse espaço, entendeu? E quero fazer o meu trabalho. E quero representar os conservadores aqui de Brasília. É isso aí. Houve uma mudança bastante significativa nessa questão da política desse ano. A eleição passada foram 1.000 e poucos candidatos. Agora mudou. Agora vai mudar. 24 vai mudar. mais um por legenda, por partido. Agora, assim, em toda decisão há vantagens e desvantagens. Por exemplo, agora você tem uma regra bem definida, que são 25 candidatos por partido. Então, todos os partidos têm que ter 25 candidatos. Não tem como correr disso mais. Lá em 2018, você tinha partido com 35, 40, 45. Então, assim, até para montar a nominata, os líderes partidários são bem exigentes, porque eles pegam 25 candidatos que têm voto, né? Que tem, assim, 2.000, 3.000, 4.000, para que dê possibilidade de eleger pelo menos 1, 2 candidatos por partido. O PL está com essa pretensão de eleger pelo menos 4 distritais, porque a nominata está bem pesada mesmo. Inclusive, tem até 3 distritais no PL, né? Que é o HCL Maia, o Roosevelt Vilela e o Daniel Donizete, por enquanto. Né? Aí tem o Joaquim Roriz Neto também, tem o Bispo Renato, tem vários que já disputaram a eleição ou que já são distritais. E com essa mudança também veio a mudança na questão financeira, tem um fundo partidário. Tem a questão do fundo partidário também, tem algumas regras assim que precisam ser mais analisadas profundamente, porque, por exemplo, tem uma regra que diz que o fundo partidário é destinado àqueles que já têm mandato, então eles têm preferência. Entendi. Então tudo isso precisa ser... Porque teve gente que viu nas redes sociais verificado. O Evandro lá se filiando ao PL com a assinatura do presidente e acha que ele está com dinheiro, e não é assim, né, Evandro? Ainda é uma luta muito grande. Muito, cara, mas já está montando a equipe? A gente já tá com um grupo de apoio, as pessoas elas realmente procuram, né, tipo, querendo ajudar. Você vê que a galera tá querendo renovar mesmo. E eu, por acaso, descobri, Ederbal, na nominata, que eu sou o mais jovem do partido. Olha que bacana. Então isso é algo que também chama a atenção das pessoas. Legal, é uma bandeira legal. Traz os jovens para dentro do partido, né? Eu estou te perguntando e falando também isso porque, quando eu te perguntei da equipe, porque antigamente distribuíam camisetas, né, Marcelo? Antigamente distribuíam brindes e hoje em dia parece que está proibido isso, mas a sua equipe, você pode botar uma camiseta bonitinha ali, né? Pode. Você está por dentro das regras? Dentro das regras, claro. Você não pode colocar número, óbvio, até porque eu não tenho meu número ainda, né? Ainda vou me tornar candidato. Mas você não pode colocar nada que associe que você está fazendo campanha. Entendi. Mas você pode, sim, vestir uma camisa com o nome Evandro. Por exemplo, no sábado, no dia da filiação, todo mundo, uma galera foi com a camisa da Bia, né? Deputada federal, Bia Kicis. Por quê? Porque ela é deputada. Eu vi uma com você e ela ver, com camisa bonita mesmo, verde e amarela, escrito Isso. alguma coisa, não me recordo agora, tô ficando velho, né? Uma coisa bonita lá, eu falei, cara, camisa legal. Sim. Onde que compra aquelas camisas? Como é que faz aquelas? Então, a camisa Bia Kicis, a gente pediu pra fazer, né? Pois então eu quero te botar à tua disposição, meu irmão, rapaz, Roberto Bispo, Jefferson Bispo, ele é dono da Arte Silk, uniformes e camisetas. Ele, cara, é um cara muito bacana, ele faz uma condição muito legal, atende todos os níveis, ele atende uma cozinha, um restaurante muito bacana ali no Pontão, que é o Médicos in Club, os caras alinhadíssimos. Então, olha aí, ó, ele atende esse restaurante. Então, o que você precisar, eu quero que você fique à vontade. Quando você estiver lá, Bia, vamos fazer umas camisetas, você pode mandar para ele a arte via WhatsApp, olha aí que bacana, ó. Né? Uma coisa simples, chique, ó. Tem ela polo, tem ela camiseta normal à frente, só com um nomezinho simples, para não ser aquela coisa, a pessoa ser aquele outdoor, né? É igual a gente tá
pedindo para ele fazer umas camisetas. E eu até falei, cara, se você enche de propaganda, ninguém usa. Eu ganhei tem que ser o mais básico possível, né? Eu ganhei uma camisa que ele fez, cara, que eu ia pra festa com ela, toda bonita. Pois é, você pode, manda para ele a sua marca via WhatsApp, pelo número 982567935, e o Roberto e o Jefferson Bispo, ele faz uma cotação, te diz quantas camisetas, eu quero 50, então tá, eu te cobro tantos reais, você manda executar, ele faz um negócio muito bacana. Então anota aí, 982567935, fica à vontade, diga que é meu amigo, tá? Quando você for lá, ou precisar, eu te vou dar o contato, fala, ô Jefferson, sou amigo do Oderbal, para mudar o Brasil. Eu vou sair candidato a distrital, mas foi uma coisa que eu conversei com a HCL Maia aqui. As leis que você vai votar, elas viram padrão para o Brasil inteiro. Exato. O Yolando teve uma lei que ele fez aqui para a mobilidade das pessoas com dificuldade de mobilidade, e hoje são espelhadas até fora do Brasil. Então, é a pauta dele, né? Então, muito bom. Vai mudar o Brasil e o mundo, viu? Não é só Brasília, não. Então, fique à vontade, procure o Jefferson Bispo lá quando você precisar, meu irmão. Tamo junto. Sempre. Agora eu quero, antes de entrar de fato na política, eu queria saber, cara, agora você, cara novo, gente boa, mas é baderneiro, velho. Tu foi expulso da UNB, cara? Pois é, cara. Pô, isso aí foi até engraçado, porque foi... Olha só o que aconteceu. A gente já estava planejando fazer um ato na universidade pela vitória do Bolsonaro. Salvo engano, foi dia 28, foi depois do segundo turno. Um dia depois do segundo turno, a gente foi até a universidade. A gente montou um grupo no WhatsApp. O Bolsonaro já tinha ganho as eleições. Já tinha, foi um dia depois, assim. Foi acho que um dia depois, a gente falou, galera, saindo o resultado, Bolsonaro ganhando, a gente vai lá na UNB fazer uma manifestação. Aí eu reuni vários alunos da universidade. A gente montou um grupo no WhatsApp, só que vazou essa mensagem. E aí já começaram a divulgar na imprensa que teria um ato na universidade e tal. E aí já começaram a pregar que... eu chamei de baderneiro, eu quero pedir desculpa aqui em público, né? Porque não é baderneiro, isso é corajoso, porque a universidade está doutrinada, né? A esquerdopatia está lá em Tá complicado, velho. Essa situação tá muito complicada. E aí a gente fez esse grupo, vazou e começaram a fazer matérias e tal. Falei, galera, a gente vai mesmo assim. A gente não vai ter medo. Ninguém vai regar. Exato. Aí, o que acontece? A gente combinou de se reunir em um determinado ponto, que é o Frangão lá da UNB, que é em frente ao ICC Norte. A gente falou, galera, todo mundo lá em frente ao ICC, tá horário. Só que o pessoal foi chegando mais cedo e todo mundo começou a circular na universidade, com camisa do Bolsonaro, camisa do Brasil. Verde e amarelo. E eles entenderam, a galera ali entendeu que aconteceria uma manifestação. O que eles fizeram? Eles fecharam a entrada da universidade. E simplesmente barraram nossa entrada. Então a gente ficou impedido de entrar na universidade. Cara, o negócio foi tão cabuloso que o caso foi parar até na delegacia. Houve agressão física. Vários colegas. Foram escoltados pela polícia. Pela polícia. A gente saiu da universidade escoltado. Se não fossem os policiais, a gente teria... Eu não sei o que teria acontecido. Foi bem triste mesmo. Cara, e fomos pra delegacia. Você estudava no UNB? Eu fiquei um tempo lá, depois saí, né? Acabei saindo. Acabou saindo. Ficou difícil pra mim ficar lá. Eu recebi um convite há mais ou menos uns 3 anos atrás para fazer uma locução. O rapaz estava terminando um trabalho, e eu fui gravar com ele, fazendo essa locução. E aí ele falou, é do lado do CA de não sei o quê. Cara, o CA era um boteco, tinha mesa de sinuca, vidros de Absolute. Eu falei, cara, isso é faculdade. Eu ia muito na UNB, e caramba, vou entregar mais uma idade ainda. Quando eu ia pra Colina com o show do Legião Urbana, do Renato Russo, da Plebe Rude, que tinha lá na Colina vários shows, e eu ia lá. E depois, quando a minha esposa, falar isso, um beijo, viu, Raquel? Tudo bem? Raquel é braba, bicho. Ela fala, você faz entrevista, não manda um beijo pra família. Eu entrevistei aqui um músico, aí não falei que o meu filho toca violão. Meu filho, pô, pai, você faz um negócio e nem fala que eu toco. Cara, eu tô entrevistando o cara, não sou eu que tô sendo entrevistado. Mas aí eu fui muito na UNB porque a minha esposa formou em letras na UNB. E nunca mais tinha ido. Então, quando eu fui fazer essa gravação, Evandro, que eu vi que o cara tá do lado do CA, que eu vi, era um boteco. Eu falei, não, eu tô aqui do lado do boteco. Não, isso aí é o CA. Cara, não, cara, lá, ó, maconha. Que loucura, cara. Lá tem uma... Bom, eu não sei se existe ainda, mas em 2018, 2019, essa sala existia. Uma sala que eles colocavam lá como sala do quilombo, onde só negros conseguiam entrar, conseguiam acesso a essa sala.
Eu, por exemplo, tentei entrar, vários então, colegas que rolava lá dentro, tentaram ninguém entrar, sabia. ninguém sabia, porque os brancos não poderiam entrar. Ou seja, se isso não é preconceito, e eles são que é, idiotas, né, velho? Eu vou te falar uma coisa, meu Deus que me perdoe. Não existe branco e preto no Brasil. Nós somos todos negros. Cara, e assim, detalhe... Eu sou neto de índio, cara. Pois é. E detalhe, Aderbal, quando a gente fez a manifestação, um dia depois a gente chegou, obviamente, ao conhecimento, porque quando a gente fez esse ato, tipo assim, viralizou no Brasil inteiro, várias matérias, um monte de jornalistas comentando e tal. E a gente solicitou uma reunião com a reitoria da universidade. A reitora não quis nos atender, mandou o vice dela, que é o José Paulo, e ele falou o seguinte: olha, para vocês conquistarem aqui o espaço, vocês têm que fazer como a gente fez. Vocês têm que trabalhar no mínimo 40 anos. Foi a resposta deles. Que é isso, e não houve nenhum ato de solidariedade pelo DCE da universidade, pela reitoria, pela administração. Muito pelo contrário, no outro dia, vários alunos foram ameaçados, inclusive picharam lá no ICC Norte uma frase, eu lembro da frase até hoje: morte aos bolsominions. Olha só. E nós é que somos genocidas, nós é que somos... bicho, absurdo, eles falam tanto, vamos defender as minorias e tal, mas aí quando as minorias são agredidas, ninguém faz nada. Inclusive, alguns alunos trancaram o curso e até hoje não voltaram, desistiram por conta das ameaças. Né, cara? E a integridade desses alunos não foi protegida pela universidade. É mesmo? Não foi protegida. Cara, que loucura, hein? Agora, outro ponto muito polêmico, eu acho que você também andou brigando aí por causa dos banheiros unissex, não teve um negócio desse? Teve. Eu tive conhecimento... Por isso que eu botei lá no começo, polêmico não, realista. Porque parece até que quem causa confusão, que tá no meio da confusão, é polêmico, mas não é realista. Aí você foi defender essa bandeira do banheiro que não... Eu fiquei sabendo disso, assim, por acaso, assim, porque eu fico, de vez em quando, fico monitorando grupos, tal. Eu tô em muitos grupos de pais, de alunos aqui de Brasília, de alunos também e tal. Eu recebi esse vídeo no WhatsApp, aí eu falei, cara, eu vou checar pra ver se é verdade. Porque eu recebi só a imagem, na verdade, nem foi um vídeo. Aí eu vi que tinha logo do Júlio César, do deputado federal. Aí eu fui lá nas redes sociais dele, realmente vi que era verdade aquilo e tal. Aí liguei pra Secretaria de Educação, para saber o que tinha acontecido, para saber realmente o que falar, né? Para ter todas as informações. Eles falaram que realmente, numa escola do Paranoá, tentaram implantar um banheiro unissex. E aí o Júlio César foi lá, verificar se de fato era verdade e tal. Falou, olha, cara, não tem como você implantar algo se não é lei, não é previsto em lei. Não há nenhuma norma da Secretaria de Educação, não há nenhum projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa, não há. Nenhuma regra que vocês de possam usar para fazer isso. Então tá errado. E aí, em menos de 48 horas, a Secretaria de Educação enviou um ofício para a escola e eles retiraram a placa banheiro unissex. Então a situação foi resolvida. Então assim, cara, eu tô sempre atento a essas pautas, porque são as minhas bandeiras. E tipo, a galera cobra, né? A galera cobra. Não, e você falou muito bem, cara, porque é o seguinte, é o lugar onde eles estão atacando na nossa infância, nas nossas crianças, na juventude. Eu vi aí a semana reta passada, já tem um tempo, aqui no Paranoá tem uma escola militarizada. Isso. E aí o professor fez tipo uma exposição botando foto de PM com suástica. Foi na Estrutural. Eu também denunciei esse caso. Eu acho que eu acompanho. Foi na Estrutural. Cara, eu recebi também pelo WhatsApp esse vídeo. Eles falam de escola sem partido, mas que é o Partido Comunista lá dentro. Quer dizer, nós falamos da escola sem partido. Eles também falam. Porque a gente não pode tocar o hino nacional. Eu lembro quando eu cresci, estudando, eu tinha o hino nacional todas as quartas, era quintas. Eu tinha aula de educação moral e cívica, que era falar sobre o Brasil. Aí eles começaram a dizer, escola sem partido. Começou essa briga, foi a esquerda, não foi? Querendo acabar com as escolas sem partido. Na verdade, eles dizem que a escola sem partido é a escola com censura. Onde o professor, como se o professor pudesse falar sobre qualquer assunto em sala de aula. Quando, na verdade, não é. O professor, ele tem algo que está previsto na Constituição, que é a liberdade de cátedra. Existe uma diferença entre liberdade de expressão e liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra, o professor, ele pode
usar de diferentes métodos para ministrar sua disciplina em sala de aula. Agora, liberdade de expressão, cara, se o professor tivesse liberdade de expressão, Aderbal, ele poderia chegar lá na aula de matemática dele, falar sobre o final de semana dele, sobre o filme que ele assistiu, sobre a família dele, sobre coisas pessoais. E não, cara, ele tá ali para ministrar a disciplina dele e acabou. Simples. Simples assim. Exato. Agora, em relação ao caso que aconteceu na estrutural, eu recebi esse vídeo no WhatsApp e denunciei. E eu lembro que, cara, foi tão tenso isso que fizeram até manifestação na escola. O deputado federal, eu não lembro agora o nome dele, do Ceará, ele foi até a escola cobrar providências. E aí, a coisa feia. Fizeram um trabalho escolar e colocaram no braço de um PM uma imagem de uma suástica nazista, cara. Então, assim, isso é gravíssimo. Aí eu entrei em contato com o coordenador. O policial com a arma na cara de um negro. Dando a entender que a polícia militar é racista. Um cara morto, algemado e morto, que tava com várias abordagens. Várias abordagens. Eles colocaram várias imagens de pessoas negras sendo abordadas pelos policiais, dando a entender que a instituição é racista. E aí eu fiz contato com o coordenador das escolas cívico-militares de Brasília. E eles soltaram uma nota de repúdio, a assessoria de imprensa da Polícia Militar soltou uma nota. E isso realmente, assim, viralizou a ponto deles fazerem uma manifestação em solidariedade aos professores que tiveram essa ideia. Então, realmente, a coisa funcionou. Porque se eles fizeram a manifestação é porque eles sentiram, né? Sentiram. A Escola Sem Partido tem alguma entidade, algum lugar que pode ser denunciado? Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos que está na escola. Aí ele pode denunciar? Pois é, Aderbal, essa é a parte triste da história, porque o Miguel Najib, que fundou a Escola Sem Partido, em 2004, ele lutou incansavelmente para que isso se tornasse realidade nas escolas do Brasil. Eu fiz a pergunta até errada, não perco o seu raciocínio. Não tem não tinha. Agora você vai reclamar para o pré-candidato deputado Evandro, meu amigo. Você vai mandar para ele. Olha, estão entrando aqui, estão fazendo isso, filma, fotografa, manda no Instagram dele, ele vai conversar com você no inbox, qualquer coisa ele te passa o celular, o número do WhatsApp e você denuncie. Isso é nojento, desculpa. Eu não consigo segurar minha língua. Não, relaxa. Aqui... Continue. E aí, lutou incansavelmente durante mais de 15 anos para que isso se tornasse uma realidade nas escolas. Porque o que é o Escola Sem Partido? É simplesmente um banner ou regras que serão colocadas dentro de sala de aula, dizendo ali, externalizando ali os direitos e deveres do professor. Direitos entre aspas, né? Os deveres do professor. Para fazer entender que os alunos têm esses direitos. O professor ele não pode perseguir o aluno por conta da religião. Ele não pode colocar suas ideias ou tentar doutrinar para que o aluno siga um caminho diferente daquilo que a família o ensina. Então, o Escola Sem Partido é simplesmente a fixação de cartazes. Ele se resume a isso, a fixação de cartazes em todas as escolas, expondo ali direitos e deveres. Infelizmente, nem todos os alunos têm ciência dos seus direitos, Aderbal, e isso precisa ser externalizado. E, cara, nada mais é do que externalizar o que está na Constituição já. Tudo está na Constituição, tudo está lá. E na Convenção Americana que trata sobre os direitos humanos. Então, infelizmente, no Supremo foi derrubada uma lei, acho que, eu não sei se foi Rondônia ou Roraima, não lembro agora, mas derrubaram uma lei que era muito parecida com a Escola Sem Partido, que é a Escola Livre, que tratava exatamente sobre a questão da doutrinação em sala de aula. E aí o Supremo, infelizmente, interferiu, mais uma vez, como sempre faz, nessa lei que foi aprovada, e aí o Miguel Najib também já estava sofrendo com muitos processos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito cansativo, e decidiu fechar a associação do Escola Sem Partido, encerrar as atividades. Então, hoje, assim, o aluno que quer denunciar, ele tem que procurar a ouvidoria da escola, a Secretaria de Educação, entrar com um processo, entrar com ação no Ministério Público. Existem várias formas de você... E eu já botei você no denunciar. Fogo também, né? Exato. E também, cara, se tiver alguma denúncia, se você pai que está nos assistindo agora, tiver alguma denúncia do seu filho, vê que seu filho está sofrendo alguma violação dos seus direitos, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Legal. Que a gente externaliza, a gente tenta entrar com alguma providência. É porque você está ali, está nos meios, né? Você está com a Bia, que é presidente da CCJ, então você tem até advogados que podem ajudar nesta causa, né? E é uma causa muito digna e merece o apoio, merece a atenção de todos. E, Aderbal, você tem professores, eu conheço vários professores que são a favor do Escola Sem Partido, porque são professores que trabalham de forma
ética, de forma profissional, A minha esposa é respeitando professora e os ela alunos, a favor. inclusive. Agora, os professores que são contra a escola sem partido, que defendem que é censura, perseguição, cerceamento, são professores que realmente militam em sala de aula, transformam a sala de aula num palanque político. E não é, cara, não é. E por falar em militância, eu queria falar com você aqui, eu quero te pedir para você tentar explicar para a nossa audiência, eu vou falar aqui algumas coisas, quero que você consiga transformar em como é capaz na cabeça do ser humano. Presta atenção. A esquerda, ela se lacra sozinha, né? Fala muita besteira. Entre esquerdopata virou moda. Adeptos de quanto pior, melhor. Sim. Uma mentira falada 1000 vezes vira verdade na cabeça deles, né? Hoje vemos a turma do Fica em Casa, a economia se vê depois reclamando muito, né? Sim. Porque estão sem o dinheirinho da Lei Rouanet, estão sem condição de sobreviver. Você consegue explicar a esquerdopatia, essa neurose desse povo? Você que está dentro brigando contra? Porque a gente tem o nosso padrão do que é certo. Que, assim, até virou... Se eu falar que isso é certo, já é uma forma de bullying para eles, né? Que eles querem ter a razão, o errado virou certo, o certo virou errado. Mas como é que explica a cabeça dessas pessoas? Cara, o professor Olavo, ele trazia o seguinte ensinamento. Trazia não, ele traz, porque o professor Olavo permanece vivo nos nossos corações. E o legado ficou. E o legado né? ficou. O professor Olavo ensina o seguinte, que a mudança na sociedade ela não ocorre através de planos nacionais. Ela ocorre cérebro por cérebro. É exatamente por isso que nós, conservadores, entendemos que a mudança ela ocorre fazendo um trabalho de base. É conversando com o vizinho, é fazendo uma ação social e mostrando que isso não é uma pauta da esquerda, não é uma pauta do movimento revolucionário, que é uma pauta perfeitamente encaixada nos nossos ideais de pensamento. Então, diferente da esquerda, que quer transformar as coisas através de planos nacionais, ou seja, você vê, por exemplo, muita gente falando sobre o meio ambiente. Ah, não, mas, Tratado de Paris e tal. Quando, na verdade, cara, tem muita gente que não tem saneamento básico, água tratada. Isso é um tema específico. Isso é um problema específico que precisa ser solucionado. Mas eles querem sempre trazer ideais de revolução para transformar toda a sociedade de uma vez. Isso não vai acontecer. Não existe. Então, tudo que fazem é pela revolução, é pela destruição. O discurso deles é sempre para destruir. Você vê o Lula agora querendo destruir com reforma trabalhista, querendo entrar na Petrobras e revolucionar a Petrobras. Então, eles querem entrar em todos os ambientes e destruir. Destruir, como de fato já foi destruído a questão das universidades. Melhor, né, pra eles. Quanto pior, melhor. Eles querem revolucionar. Eu ouvi esses dias de um ministro, eu não lembro agora qual ministro falou isso, mas ele disse o seguinte, que se o Lula voltar para o poder, acabou. Mesmo que com várias entregas que o presidente tem feito, com várias obras acontecendo, tudo de bom que o governo federal tem feito, o Lula pode destruir isso aqui, em segundos. Inclusive, em uma semana de mandato, ele pode destruir com tudo que o presidente construiu ao longo de 4 anos. Então, tudo que eles fazem é pela revolução. É psicopatia, no mínimo, né? E aí, tá na sua mão. Você que é nosso aí, nossa audiência, você que é o nosso ouvinte, porque além de estar no canal do YouTube, nós vamos pro Spotify também, com toda nas redes sociais, a gente bota no Instagram. Então, acompanhe com carinho, entra lá, dá um Google na vida do nosso Evandro, entra nas redes sociais, assista lá. Eu assisti alguns, é muito bacana você ver uma pessoa tão enganjada, tão disposta, né? Eu percebi que você gosta de treta, né, Aderbão? Eu não. Já percebi assim. Cara, não, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre gostei muito de estar no meio da bagunça, saca? E não vou mentir, sarampo da uma vez, fui esquerdopata na minha infância, nos meus 18, 19 anos. Nunca, né? É porque a gente tinha aquela ideia, né, de salvador da pátria, homem que vai resolver tudo e costumes, como é que é? Os bons costumes que ele pregava, porque pregar é fácil, meu irmão. E a gente está vendo que hoje em dia, graças a essa maquininha chamada internet... Cara, você tocou num ponto muito, muito bacana, a questão da juventude. Na juventude é o período que você faz, assim, com perdão da palavra, muita merda, né? Sempre. Não fez merda, não foi jovem. E aí, cara, olha só que interessante. O movimento revolucionário, ele prega justamente isso.
Você vê, por exemplo, muitos jovens hoje que encaram todas as dificuldades, que enfrentam todos os perigos e se sacrificam até para fazer parte de um grupo. É verdade. E, mais uma vez, o professor Olavo traz um ensinamento. Não prostitua a sua personalidade para fazer parte de um grupo. Olha. Você vê que muitos jovens desperdiçam até seus talentos para fazer parte de um grupo, prostituem a sua personalidade. Mas com as suas famílias, eles não se sacrificam. Com seus pais, em relação aos seus pais, eles não se sacrificam. Eles não mostram essa mesma coragem. É verdade. Porque, por exemplo, você vê muitos jovens que estão lá na igreja, na escola dominical, por exemplo, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre família, aprendendo sobre valorização da vida. Com 6 meses na universidade, ele já entra na igreja defendendo o aborto, defendendo o feminismo, defendendo todas as pautas nefastas. Como que isso pode acontecer? Porque é o cenário que é montado. Então, o movimento revolucionário, ele monta um cenário de prostituição de personalidade. E doutrina, né? E consegue doutrinar. É aquilo que eu falo muito, né? Até quando... Eu adoro criança, só tive 2 filhos. Muita gente perguntava, por que você não teve 10? Eu falei, cara, porque sou eu e a dona Raquel para criar e sustentar, e a internet, televisão e o mundo e a escola para as faculdades para deseducar, cara. Você deu um exemplo, você falou aí, eu vou te dar um exemplo. Eu conheci uma menina, bailarina, gente boa, completou 18 anos, passou na UNB. Cara, a menina era linda. Virou sapatão, começou a usar droga, não sei o quê. Eu um dia encontrei com ela na rua, falei, cara, o que houve com você? Tô melhor, né? Eu falei, no meu ver, não é que existe um padrão de melhor, mas você vê que a pessoa não tá bem com ela mesma. A pessoa começa a desgringolar na forma até de falar, começa a agir. E eu fico pensando, cara, o que leva a isso? Eu costumo sempre dizer, por exemplo, eu acho que começou isso com um clã do feminismo, né? Porque o feminismo, ele quer ser feminista, mas se veste igual homem. Já prestou atenção nisso? Ele odeia os homens, mas se veste como os homens. É a favor do aborto, mas não consegue engravidar sem um espermatozoide, que é do homem, que precisa, né? Diz que a mulher pode ser o que ela quer ser. Critica quem escolhe ser mãe, né? Quer vagão de ônibus, de metrô, de trem separado e banheiro igual, cara. Banheiro todo mundo junto. Cara, é uma loucura. Isso não entra na minha cabeça. Não faz sentido. E eles defendem essas ideias como se fosse um padrão normal da sociedade. Por exemplo, o feminismo... Todo mundo sabe que não defende as mulheres, muito pelo contrário. Exatamente. Primeiro que não é um movimento que defende a liberdade. Porque se defendesse a liberdade, defenderia a liberdade aquelas mulheres que querem ficar em casa, cuidar dos seus maridos... cuidar dos seus filhos, viver uma sociedade normal. Ir à igreja, mas elas não defendem esse tipo de comportamento. Elas dizem o seguinte, o lugar de mulher é onde ela quiser. Mas aí quando chega uma mulher, por exemplo, como no caso da Bia Kicis, que se tornou a primeira mulher a assumir a CCJ, ela foi atacada pelas feministas. Porque elas dizem que é o lugar de mulher onde ela quiser, mas tem que ser a mulher certa. Mas quem é que diz que é certo? Eles que dizem o que é certo, o que é errado. Mas eles não têm essa moral para dizer o que é certo e o que é errado. Não tem não. Então, está mais do que provado que estão cada dia mais errado. É aquilo que eu falei. A esquerdopatia, ela se lacra sozinha, ela se embola sozinha. Agora, você escolheu umas bandeiras pesadas, hein, meu irmão? E é essas bandeiras que você vai defender na Câmara Legislativa do Distrito Federal? Com certeza. Além das bandeiras conservadoras, porque eu acredito que a gente precisa, Aderbal, ter na Câmara Legislativa um representante conservador. Uma pessoa que, de fato, abrace todas essas bandeiras e que também foque em outras questões, né? Como a questão da liberdade econômica, também desburocratizar questões aí do empresariado de Brasília, de comércios, trabalhar com a pauta da educação de forma mais séria. Por exemplo, eu estou construindo um projeto que chama Educação Empreendedora, que é basicamente uma parceria entre escolas técnicas e escolas privadas e públicas para instituir empreendedorismo, educação financeira e tudo que é necessário, porque você tem alunos hoje que saem da escola que não sabe fazer o imposto de renda, não entende nada sobre a parte financeira da sociedade, como funciona, não sabe montar um negócio, não sabe o que é um MEI, como que funciona a atividade de microempreendedor. Então, tudo isso precisa ser ensinado na escola. Então, esse projeto ele foca ali nos alunos da 8ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.
Então, para abraçar e além de outras questões que são fundamentais aqui em Brasília, como a questão do transporte público, que a forma como funcionam as licitações aqui em Brasília torna o transporte público cada vez pior. A gente tem um sistema de transporte entre os 10 piores, não é do Brasil não, Aderbal, é do mundo. Do mundo. Nosso sistema de transporte, isso é uma vergonha. É verdade. Primeiro porque nós estamos na capital do Brasil. Então a gente deveria receber uma atenção especial por parte do governo. Eu estava conversando com o Graciel Maia aqui e, assim, Brasília foi projetada para ter 750 mil habitantes. Hoje tem 3 milhões e 70 alguma coisa. Então a capital foi crescendo e a parte de infraestrutura não foi. Não conseguiu suportar, Não conseguiu suportar. Então, é muito trabalho, trabalho, tem muita coisa para fazer e para acontecer. Eu acho que a Câmara Legislativa, por exemplo, eu acho que todas as câmaras do Brasil deveriam se importar com a realidade mesmo da sociedade. O que realmente é importante para a sociedade? O que as pessoas estão precisando? Porque eu fiz um levantamento de projetos que, inclusive, muitos projetos já foram declarados inconstitucionais pelo TJDF. Muitos projetos. Em 2018, por exemplo, teve quase 30 projetos que foram declarados inconstitucionais. Então, é dinheiro público jogado fora, tempo, comissões, tempo. É um desgaste desnecessário para trabalhar projetos que não vão beneficiar a sociedade, que não vão trazer nenhum tipo de retorno. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Projeto envolvendo até o transporte público. Um projeto, eu não lembro se foi o Cristiano Araújo que apresentou esse projeto, mas um projeto aprovado na Câmara Legislativa que torna todos os assentos do transporte público preferenciais. Não faz sentido isso. Não faz sentido você transformar em lei algo que é natural, algo que tem que partir da consciência do ser humano. Está tirando da pessoa a capacidade de sensibilidade. Projeto para que garis, por exemplo, possam usar banheiros em restaurantes ou em qualquer lugar que seja privado. É uma questão de consciência natural, sabe? Claro. O cara chega ali, posso usar o banheiro? Pode, tranquilo. Não precisa de uma lei tornando isso obrigatório. Isso. É projeto de lei, por exemplo, dizendo que uma criança não pode entrar no elevador sozinha. Nossa. É projeto de lei que torna obrigatório bares e restaurantes distribuir camisinhas. Olha, então, assim, caraca, é um projeto pior do que o outro. E um projeto que não vai ao encontro da realidade do cidadão. O deputado escreve, vai para as comissões, depois vai para plenários, depois volta, né, para poder ser sancionado. Passa por todas dependendo do projeto, passa por todas as comissões, cara. Que loucura. Todas as comissões, entendeu? É tempo e dinheiro demais, cara. É tempo e dinheiro demais. E detalhe, a nossa Câmara Legislativa é a Câmara mais cara do Brasil, com apenas 24 deputados distritais. Nem a Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem quase 100 deputados estaduais, é mais cara do que Brasília, que tem publicidade institucional, verba indenizatória, porque você já tem a verba de gabinete, que é usada para você fazer diferentes tipos de atividades. Certo. Você não precisa, por exemplo, de um auxílio a mais, que é a verba indenizatória, que eu sou contra, né? Verba indenizatória, porque não faz sentido, já que você tem verba para trabalhar. E muito bem. Porque a verba indenizatória, ela é para manutenção de escritório, é para assessoria política, sendo que a própria verba de gabinete já é suficiente para você cumprir todas as suas demandas, né? Está provado que dá para sobreviver sem a verba indenizatória. Eu conheço, estou citando aqui muito o Graciel Maia, que foi o nosso último entrevistado, e ele falou que ele não usa correio, gasolina, não usa nada, e não usa essa verba indenizatória que está à disposição dele ali. Ela foi até diminuída. Eu participei de um movimento aqui em Brasília, que Câmara mais barata. Eu, inclusive, trabalhei com vários grupos aqui, colhendo assinaturas do pessoal, sabe? A gente conseguiu uma audiência pública na CLDF para tratar do tema, só que o projeto hoje está arquivado. Então, eu me tornando candidato e lá na frente sendo eleito, cara, eu vou desarquivar esse projeto. Tem como mexer. Né? Vou desarquivar, porque eu sei que esse projeto vai de encontro à realidade da sociedade. E para ele mexer lá, depende de você. Exatamente. Tá aí o nome, tá aí o cara que tá querendo fazer alguma coisa. Eu queria te fazer mais 2 perguntas. O papo tá muito bom, já estamos aqui quase 1 hora, meu irmão. Eu acho que a gente vai ficar aqui 2 dias. Mas vamos que vamos. O PL é o partido que você hoje está nele. Eu tenho uma dúvida dentro da minha ignorância que
eu vejo em algumas votações no plenário, e aí o deputado fala assim, voto como voto o partido. Quer dizer, o cara não tem que tomar ciência, ler e ter opinião própria, ele tem que ir de acordo com o partido, se é certo ou errado, o que você acha? Olha, eu não considero isso certo, porque, por exemplo, lá atrás, quando o Bolsonaro era deputado, ele votava, sempre votou conforme a consciência. Talvez seja por isso que ele passou por tantos partidos, né? E discursava sozinho, votava sozinho. Ficava sozinho e tal. É. Hoje tem um método que é bastante interessante, que é o deputado que, por exemplo, não quiser seguir a orientação do partido, ele pode votar de forma separada. Então, ele pode fazer ali um documento, escrevendo os motivos pelos quais ele quer fazer um voto em separado. Tá. Então, por exemplo, teve uma lei recentemente que é uma votação que tem a ver com a questão da proteção da mulher, tal, nas escolas, palestras, etc. Que a Cristonieto, ela fez um voto em separado. Ela não seguiu a votação do partido, da bancada. Então, hoje tem esse método que você pode utilizar para demonstrar sua opinião de forma separada, né? E lá atrás o presidente sempre seguiu a consciência dele, sempre votou de forma separada, não seguiu a orientação do partido e tal. O próprio Joaquim Barbosa falou que o presidente, quando no mensalão, foi o único deputado do partido, à época PP, eu acho, a não seguir o partido, a não ser contaminado pelo partido, né? Pois é, que a gente Foi o único, cara. Eu vejo, a primeira vez que eu vi isso, até foi um deputado que eu votei, cara. Que eu eleito tudo. E na hora que ele falou voto de acordo com o partido, e o partido votou contra o que a gente achava que era bom para nossa cidade, eu falei, cara, como é que eu votei errado? E tem muito deputado que nem sabe disso, sabia? Pois é. Dessa forma de votar de forma separada. Eu também não sabia. Foi uma instrução bacana que você me deu. Pois é. Gente linda, gente amada, gente santa, eu estou aqui falando com o meu amigo Evandro Araújo, nosso pré-candidato a uma vaga na Câmara Distrital. Está aí um nome bacana para você analisar, pensar bem, vamos mudar essa situação de Brasília, do Brasil e do mundo. E a gente tem batido sempre nisso, né, Evandro, que não adianta você votar. Eu gosto do Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro, o Bolsonaro é o cara. Mas aí você não vota no deputado coligado ao Bolsonaro, você não vota no senador coligado ao Bolsonaro, você não vota em ninguém que vai ajudar o cara a governar. O cara passa a ser uma rainha da Inglaterra. Exato. Vai estar lá. As pessoas, elas focam muito no presidente, mas esquecem da base, da sustentação. Que é o primordial. A gente precisa do parlamento, a gente precisa de bons deputados conservadores, senadores, nas câmaras municipais, nas câmaras legislativas, porque, imagina, tudo aquilo que a gente conversou envolvendo as pautas ideológicas ocorre aqui, ó, em Brasília, pertinho de nós, nas regiões administrativas. E eles fazem você vai para outro estado, começa de baixo mesmo. Exatamente. Você vai nas câmaras municipais, é cada projeto horroroso que está sendo debatido. E se você não coloca alguém ali para representar os conservadores, aqueles projetos vão passar com muita facilidade, cara. Então a gente tem que começar a trabalhar da base. Vereadores, deputados distritais, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Se a gente não tiver uma base forte, não vai dar certo. O presidente não vai governar sozinho. Fortaleceu isso, o presidente está fortalecido. Aí você vai ver projetos assinados, leis como foi carteira estudantil gratuita, fim do IPVA, tal. Aí os deputados vão assinar e quem vai ser beneficiado? Nós, o povo. Eu não estou querendo pagar IPVA ano que vem, viu, galera? Então vamos prestar atenção, vamos votar certo. Irmão, quero convidar você também, meu amigo que está aí nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal Brasília no ATV, curta lá o podcast 7x7, @Evandro Araújo DF, é isso? Exato. Facinho, entra lá, pesquisa. Mais uma perguntinha, bicho, tu não vai embora hoje mesmo, não. Vamos pular aqui, vamos esquecer um pouquinho da política. Me conta aí essa questão que você faz umas ações sociais. Eu vi um negócio muito bacana, você lavando os pés das pessoas. Aquilo foi na rodoviária, cara. Você viu isso, hein? Vi, cara. Achei muito bacana. É muito digno. Acho que Jesus Cristo fez isso e a gente se coloca no lugar do outro quando a gente está atendendo, está servindo. Me conta, como é que foi a emoção? Como é que foi aquele momento? Esse vídeo que você assistiu é do Natal da Rodoviária. É um movimento que eu participo aqui em Brasília desde 2013. E eu, assim, acaba que os voluntários, eles renunciam um momento com a família para passar o Natal com os moradores de rua, né? Então, o evento começa às 8 da noite e termina meia-noite, realmente. No dia de Natal? No dia de Natal, dia 24 de dezembro. Fantástico. E a gente prepara uma ceia digna, com coisas boas, a gente não aceita qualquer coisa, tudo tem que ser
alta qualidade mesmo, e a gente prepara uma linda ceia pra galera de rua. E o nosso foco com o Natal da Rodoviária, Derbal, não é tipo proporcionar um momento pra eles ali, todo mundo aqui ceia e a gente vai embora. Não. O nosso principal foco é retirar a galera da rua. Por isso que o Natal da Rodoviária é dividido em várias equipes. Equipe de triagem, equipe pastoral, equipe que cuida da parte das crianças, doações, etc. E a equipe de triagem é a equipe que, durante o evento, conversa com a galera de rua enquanto eles ceiam, para convencê-los a sair das ruas. Olha. E aí a gente já tem contato com centros terapêuticos que cedem, inclusive, ônibus para, se aqueles moradores decidirem sair das ruas, a gente já leva. Então, todo ano a gente consegue tirar 10, 12, 15. Que lindo, cara. Nem todos ficam, mas a gente tem um resultado aí muito positivo, de 3 que ficam e que... Hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que foram resgatadas pelo Natal da Rodoviária que são voluntárias do Natal. Que bacana. E a cerimônia de lava-pés, por exemplo, que foi a cerimônia que eu participei agora no Natal passado, é uma cerimônia que a gente faz para trazer dignidade para as pessoas, para dizer que eles são importantes e que a gente se importa com eles. Então a gente faz como Jesus fez, lavando os pés, e eles choram, eles se sentem muito importantes com aquilo. Porque, poxa, cara, eu tô na rua, eu sou desprezado pela sociedade e tem aqui essas pessoas lavando os meus pés. Não, e o que eu achei legal foi o seguinte, vocês levam a dignidade e a palavra. Eu achei muito bacana que tinha um morador de rua que pegou o microfone e estava cantando. Isso. Cantando músicas da igreja. Cara, fantástico, muito legal. Muito legal. E assim, cara, é impossível eu ir em qualquer lugar, eu ser entrevistado e não falar da pessoa, de um ser que me resgatou, que é o Senhor Jesus. E assim, embora eu sou conservador, eu tenho minhas posições políticas muito bem definidas, mas a mudança, ela vem do Senhor. Por exemplo, eu vejo até que você se emociona, seus olhos marejam, que realmente é uma coisa muito... Aderbal, nenhum movimento revolucionário, nenhum movimento político, nenhum grupo pode fazer o que Jesus faz. Ele muda comportamentos, ele muda a nossa mentalidade, ele faz a gente agir de outra forma. Ele realmente mudou a minha vida, me tirou do fundo do poço. E eu devo tudo ao Senhor Jesus. Amém, meu irmão, amém. Continua nessa caminhada, continue aí firme, porque é muito bacana ver esse testemunho, esse depoimento. E a gente do canal aqui Brasília no Ar TV agradece demais esse seu testemunho aqui, nos emociona, porque é muito digno ver um trabalho desse, independente de questão política. Você já faz há um tempo, né? Já, desde 2013 que eu faço isso. E vou continuar fazendo. Nem pensava em ser político, já fazia. Nem pensava em 2013, não. E a gente tem que aproveitar a gente assim, que a gente como a gente, para a gente fazer um Brasil diferente para mim, para você, para os nossos herdeiros, né? Porque ninguém fica para semente e o Brasil merece ser feliz. Porque é muito fácil a gente correr atrás da felicidade sozinho, né, Evandro? Eu quero ser feliz, eu quero ter um carro bom, uma casa boa. E o meu irmão? E aquele desassistido? E aquele cara que não teve chance, ou teve... Como o Evandro falou, e eu concordei, a gente quando é jovem faz muita besteira e muita gente vai parar na rua quando é jovem porque ingressou nas drogas, no vício da bebida, do álcool e outras coisas, e acaba... Então, essas pessoas que apoiam e olha, faz o bem sem olhar a quem. É antigo essa frase, mas cabe muito aqui, porque tá aí uma história de vida do Evandro que fez sem pensar em quem estava ajudando. É muito bacana. Obrigado de coração pelo seu testemunho. Meu amigo, eu tinha mais umas 1000 perguntas. Estou vendo ali a Robertinha já preocupado, Marcelo com o horário. E eu queria saber de você o seguinte. Já definimos suas bandeiras, já definimos como te achar. Então, eu quero deixar os microfones à sua disposição e essa lente. Dê o seu recado aí para sua audiência, seus amigos. Mande beijo, fala o que você quiser, meu irmão. A casa aqui é sua, volte sempre. E o que você quiser falar, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao convite do Aderbal para participar do podcast. Foi um papo assim muito agradável. E também agradeço até as perguntas, porque no início do podcast ele perguntou assim, mas eu posso tocar nesse assunto, eu posso falar sobre isso? Cara, pode falar sobre o assunto que você quiser, eu vou responder todas as perguntas. E o que eu não souber responder, eu não vou responder. Simples. E queria agradecer também, assim, todo o apoio que eu tenho recebido nas redes sociais.
Eu me filiei agora sábado, Aderbal, e eu recebi muitas mensagens de carinhos, fiquei até surpreso. Até comentei com a Roberta que, pô, que legal, eu fico tão feliz porque eu tô representando as pessoas. Eu tô representando... Se eu tivesse representando 15 pessoas, eu já estaria muito satisfeito, cara, porque eu sei que eu tô no caminho certo. E foi o Senhor que me direciona para esse caminho. E a paz que eu carrego não é a paz humana, não é uma paz assim que vem da minha própria carne, dos meus próprios anseios, mas é uma paz que vem do Senhor. E eu tenho convicção disso. E é por isso que eu estou muito feliz pelos caminhos que eu tenho trilhado. E encaro a política hoje e todas as coisas que eu tenho enfrentado como uma vocação. E eu vou para cima com essa vocação e vou defender os meus ideais sem medo de ser feliz. É isso aí. Não desista nunca. E eu te falo, aí, podia estar dentro da igreja pedindo voto lá. Lá tem um montão de gente. Mas não, ele está falando com você, olhando no teu olho, porque a gente precisa mudar Brasília, Brasil, o mundo. Povo lindo, povo amado, eu quero agradecer de coração meu amigo Evandro Araújo. Como já te falei, a casa é sua, volte sempre. Debal, tem um projeto novo. Tô candidato, já tenho número, quero ir aí de novo. Ó, Delbal, não gostei, não me chame que eu não volto nunca mais. Fique à vontade, meu irmão, a casa é sua. Quero agradecer aqui a nossa amiga Robertinha Simão. Beijo, Robertinha. Obrigado por trazer essa personalidade aqui. Evandro nos brindou com uma manhã maravilhosa, com assuntos, explicou muita coisa. E você tem alguma dúvida, entra lá. Evandro, pô, cara, tô com uma dúvida aqui, tal. Escreve lá no grupo, lá no Instagram dele, facinho, @Evandro Araújo DF. Não tem dificuldade. Não tem erro. Vai te atender, claro. Tem hora que vai estar em audiência, vai estar correndo, mas vai te responder. Fazer a última pergunta, porque eu não posso deixar você embora. Claro. Vai estar dia 27? Lá. Com certeza. Oxe, na hora. Eu vou chegar cedo lá, porque vai lotar, velho. Vai, né? Vai lotar. Pois é, nós recebemos ontem eles disseram que o portão vai abrir 7 horas da manhã. Não. Ih, Marcelo aí, ó. Tem que acordar cedo. Marcelo tem 2 bebês, ele trocou o dia pela noite. Marcelão não está dormindo mais. E nós recebemos ontem o convite na rede de uma pessoa bacana para estar lá também. Nós vamos com a equipe fazer algumas tomadas. Pô, que quero legal. Colher Esse é o momento, hein? Quero colher lá de você na hora o seu testemunho, a emoção de estar lá nesse momento muito bacana, porque é o que rege a democracia. Tem que ser através de um partido que o nosso presidente vai sair candidato e ele vai fazer essa assinatura agora no dia 27. Você está convidado, vai ser no setor de Clube Sul. Vai ser no centro de convenções. Luiz Guimarães mudou? Centro de convenções. Vai ser lá. Pô, que legal, vai ser no centro de convenções. Centro de convenções internacional, centro de convenções Ulisses Guimarães. Porque é o local que mais comporta pessoas. Comporta. Né? Nossa. Eles querem colocar lá 2.000 pessoas. Não vai caber, porque eu recebi o convite e a pessoa falou: convide todo mundo, só que tem que entrar no simpla.com, se inscrever, botar os seus dados direitinho. Isso é muito importante. Não é isso? Para fazer um negócio bem organizado, porque a democracia começa da organização. Então, vamos todo mundo junto. Presença, vai de verde e amarelo, vai bonitinho, leve sua bandeira e vamos fortalecer esse pessoal, cara, que quer lutar por você. Beleza? Evandro, muito obrigado, meu irmão. Olha, de coração, foi fantástico. Demais, pena que o tempo é corrido. Eu quero agradecer também você, nossa audiência que ficou com a gente até agora, sempre te pedindo, se inscreva no nosso canal Brasília no ATV. Você que é empresário, tá com dinheirinho, quer ver sua marca aqui como a Arte Silk? Entre em contato com a gente, teremos o maior prazer em divulgar a sua marca. Eu costumo dizer que Jesus Cristo podia fazer tudo sozinho, e mesmo assim ele arrumou 12 apóstolos para ajudá-lo. Então o Evandro vai arrumar os apóstolos dele para ajudá-lo, e a gente quer você aqui nos ajudando a fazer esse podcast sempre. Fica com Deus, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Tchau, galera.